Bom, os cofres de dados mais bem guardados da atualidade, eles não estão apenas em bancos suíços, né? Ou, sei lá, escondidos naqueles servidores gigantes de empresas de tecnologia. A gente costuma pensar logo nisso, né? Exato. Mas em muitos casos, essa segurança quase de nível militar está operando nas salas de apoio de igrejas locais, onde, tipo, voluntários estão literalmente fragmentando e incinerando documentos de papel para cumprir protocolos de segurança. Incinerando mesmo. O que é uma imagem bem forte se você parar para pensar. Nossa, muito forte. E contrasta frontalmente com o que a gente imagina de um ambiente religioso, porque quando se pensa em igreja, a mente projeta logo vitrais, bancos de madeira, coral, comunidade. Sim, acolhimento, né? Isso. Dificilmente alguém projeta a imagem de um secretário aplicando criptografia ou avaliando os riscos de engenharia social ali no dia a dia. E essa dissonância é o que torna o cenário tão intrigante. Existe uma colisão acontecendo em tempo real entre uma tradição milenar de acolhimento e as exigências implacáveis da era digital. E essa colisão é exatamente o território que vamos mapear na nossa análise profunda de hoje. Bem-vindos a mais um mergulho no nosso programa. É muito bom estar aqui de novo. Vamos mergulhar nas páginas do recém-lançado capítulo 13 do Guia para a Secretaria. Essa é a edição 2025 da Igreja Adventista do Sétimo Dia na América do Sul. Um material riquíssimo, diga-se de passagem. Muito. E a nossa missão aqui não é apenas repassar um manual corporativo, sabe? Queremos destilar como uma instituição de proporções continentais, que é movida quase inteiramente pelo trabalho de voluntários, está lidando com a privacidade. É um desafio gigante. Pois é. É um atalho fantástico para entender as melhores práticas de proteção da informação em um ecossistema onde o produto final não é o lucro, mas sim a missão. E o guia funciona como um estudo de caso fenomenal justamente por isso. Ele prova que é possível estabelecer padrões altíssimos de segurança da informação em um ambiente que, por definição, precisa ser aberto, receptivo e muito focado no ser humano. Com certeza. Mas, antes de entrarmos na mecânica de senhas e protocolos de roteadores, me parece essencial entender o motivo de uma igreja precisar de um banco de dados complexo, né? É a primeira pergunta que vem à mente. Sim. Para quem olha de fora, a pergunta natural é tipo, por que simplesmente não anotar um nome em um caderno e pronto? Seria bem mais fácil, né? Seria. Mas o documento deixa claro que a coleta de informações serve para contextualizar a missão. É para entender as realidades culturais da comunidade e promover um atendimento realmente personalizado. O que é fascinante aqui é observar a mudança filosófica e histórica disso tudo. O conceito de sigilo pastoral, sabe? Aquela ideia de que o líder religioso guarda os segredos da congregação, isso é muito antigo. Sim, milenar praticamente. Exato. E o que o Guia de 2025 faz é pegar esse dever moral, que sempre existiu, e fundi-lo com as obrigações legais contemporâneas de proteção de dados. Ah, entendi. Trazendo para a realidade de hoje. Isso. A instituição estabelece que, como representante de valores éticos elevados, o cuidado com as informações pessoais não é apenas uma forma de evitar multas do governo, sabe? Não é só burocracia. Não, de jeito nenhum. Tratar o dado com respeito tornou-se uma extensão do respeito à própria dignidade humana do membro. Certo, vamos desvendar isso. O ponto de partida prático para essa relação é a ficha de registro de candidato, né? Que na prática é aquele formulário preenchido antes do batismo, né? Isso mesmo, o primeiro contato oficial. E o manual exige o consentimento expresso da pessoa já nesse primeiro passo. Pensando na trajetória do membro, preencher essa ficha é como se fosse o batismo digital da pessoa no ecossistema da instituição. Nossa, essa é uma excelente forma de visualizar o processo. Quando a pessoa assina aquele formulário, ela está entregando um fragmento da identidade dela. Literalmente confiando na organização, né? Exatamente. O consentimento expresso muda a natureza da interação. O dado deixa de ser algo que a igreja,
extrai do indivíduo e passa a ser algo que o indivíduo confia à instituição sob regras muito claras de finalidade. Faz todo sentido. A partir daquele segundo, o relógio da responsabilidade jurídica e moral começa a correr. E se a coleta dos dados é um momento em que a instituição assume essa enorme responsabilidade, o próximo passo lógico é descobrir como blindar isso no dia a dia, certo? A linha de frente da segurança. Exato. Como trancar as portas desse cofre? E o manual começa abordando as ferramentas que, todos nós usamos o tempo todo. Os dispositivos eletrônicos. Celulares, computadores. Isso. As regras para os sistemas internos exigem que as senhas sejam pessoais, intransferíveis e alteradas com frequência. O básico bem feito. E tem mais. Há também uma proibição estrita de alterar os protocolos de antivírus nas máquinas. O que demonstra um entendimento muito maduro de que a segurança perimetral básica precisa ser inegociável, né? O sistema central pode ter a melhor criptografia do mundo. Impenetrável. Exato. Mas se a porta de entrada, que é o computador do usuário local, estiver comprometida, toda a rede corre risco. Mas aqui eu preciso levantar um ponto prático, porque estamos falando de uma operação sustentada por voluntários. Verdade, a dinâmica é outra. Se um secretário de igreja está usando o próprio notebook em casa, dividindo o tempo entre o trabalho normal dele, a família e a secretaria, a instituição não tem como instalar um software de monitoramento corporativo na máquina pessoal dele. Não tem mesmo, seria até invasivo. Pois é. Sendo assim, a estratégia inteira precisa depender de regras de comportamento, não é? Absolutamente. E é por isso que o manual gasta um tempo considerável focando na educação contra a engenharia social. O fator humano. Sempre ele. O controle tecnológico tem um limite claro quando a gente fala de dispositivos pessoais. Portanto, a barreira de defesa passa a ser a mente do usuário. Faz sentido. O documento alerta muito sobre o refinamento dos e-mails mal-intencionados, cheios de malwares e vírus, aqueles e-mails que parecem legítimos, sabe? Sim. E a engenharia social é tão insidiosa justamente porque não ataca o software em si, né? Ataca o cérebro humano. Perfeito. Ela cria, um falso senso de urgência ou apela para empatia. E num ambiente de igreja, onde as pessoas estão super predispostas a ajudar as outras. É o cenário perfeito para o golpista. Exato. Um e-mail falso pedindo um auxílio financeiro urgente ou pedindo acesso a uma lista de membros para uma suposta corrente de oração. A chance de alguém clicar nisso é muito maior do que no mundo corporativo frio. Exato. O hacker não precisa quebrar a senha do sistema se ele conseguir convencer o voluntário a abrir a porta voluntariamente, né? É a chave de ouro na mão do invasor. Pois é. E junto com essa vulnerabilidade humana em relação a mensagens, o guia traz uma regra técnica fascinante e muito restritiva. Qual? A proibição absoluta do uso de redes Wi-Fi abertas, públicas ou desconhecidas para trabalhos da secretaria. Nossa, essa restrição ao Wi-Fi público me fez pensar. Porque, imagina um voluntário querendo adiantar o trabalho dele. Acontece o tempo todo. Sim, ele senta na praça de alimentação de um shopping, conecta no Wi-Fi gratuito ali e acessa o banco de dados da congregação. Por que o manual trata isso como um risco tão letal? Porque o mecanismo de funcionamento de uma rede Wi-Fi pública é essencialmente um rádio transmitindo sinais para todas as direções. Tá, espalhando para todo lado. Isso. Se a rede não possui protocolos de segurança e criptografia robustos entre o celular ou notebook e o roteador, os pacotes de dados viajam pelo ar de forma legível. Qualquer um pode ler. Sim, existe uma técnica chamada farejamento de pacotes, onde qualquer pessoa conectada à mesma rede pública usando um software super simples e gratuito pode interceptar esses dados voando pelo ar. Caramba! O voluntário acha que está numa conexão privada com o servidor, né? Mas, na verdade, há um terceiro no meio do caminho lendo senhas, nomes, endereços, tudo em tempo real. Ou seja, atualizar o cadastro de membros usando o Wi-Fi do aeroporto é o equivalente tecnológico a ler os problemas conjugais ou o endereço da congregação usando um megafone no meio do saguão. É exatamente isso. A conveniência de adiantar o trabalho acaba criando uma fratura exposta na segurança. Que perigo! E essa tensão entre segurança e conveniência é o verdadeiro fio condutor deste manual.
O que nos leva ao ponto de maior atrito cultural dentro dessas diretrizes, que é a comunicação interpessoal. Aqui é onde fica realmente interessante, porque o guia traz uma recomendação enfática para evitar o trânsito de informações sensíveis, tipo listas de membros, por meio de aplicativos de mensagens instantâneas. Uma regra bem difícil de engolir para muita gente. Muito. A orientação é usar o e-mail ou os canais oficiais da associação para garantir o rastro da operação. Mas, espera aí. Diga. A maioria dos aplicativos de mensagens hoje possui criptografia de ponta a ponta, né? Isso não garante que ninguém no meio do caminho vai ler a mensagem. Por que o manual trata um aplicativo criptografado como uma ameaça? É uma ótima pergunta. A criptografia de ponta a ponta é excelente para proteger o dado enquanto ele está transitando pela internet, sabe? Certo. Ela garante que o provedor de internet ou um hacker não intercepte a mensagem ali no caminho. O problema, e a razão pela qual o manual é tão cauteloso, não está no trânsito. Tá onde, então? Está nas pontas. Está no dispositivo de quem envia e no dispositivo de quem recebe. Ah, entendi. Como assim a vulnerabilidade está na tela do celular da pessoa? Precisamente. Pensa comigo, quando uma lista com o nome, endereço e dados de saúde de 50 membros é enviada para um grupo de mensagens, a instituição perde totalmente o controle sobre aquela informação. Não tem como puxar de volta. Não tem. O dado agora reside na memória física de dezenas de celulares pessoais. Qualquer participante do grupo pode tirar um print da tela, pode encaminhar o arquivo para fora da organização com 2 toques. Ou pode simplesmente ter o celular roubado no farol, né? Bem lembrado. Além disso, esses aplicativos fazem backups automáticos na nuvem pessoal do usuário, que muitas vezes não tem senhas fortes. Nossa, se transforma o ecossistema de mensagens num buraco negro jurídico para a organização. Um buraco negro, exato. Se houver um vazamento, a igreja não tem como auditar o caminho da informação. Não há registros de acesso, não há como saber quem baixou o arquivo. É impossível rastrear. E mudar essa cultura de resolver tudo rapidamente pelo celular exige um esforço monumental. É a forma como a gente se comunica hoje, né? Sem dúvida. Exige reeducação. Mas, para equilibrar essa falta de conveniência, o guia introduz um conceito que eu considero brilhante, que é o minimalismo de dados. O princípio da coleta mínima. Isso. A regra é bastante direta. Se for organizar um evento, o formulário deve solicitar apenas o estritamente necessário para a realização daquela atividade específica. Nada de pedir dado à toa. O texto do manual é muito feliz ao afirmar que, se não há clareza sobre como e para que a informação será utilizada, ela simplesmente não deve ser coletada. Isso lembra muito, o comportamento de acumular tralha na garagem, sabe? Como assim? A pessoa olha para uma peça velha de carro e pensa, vou guardar isso porque pode ser útil um dia, né? Ah, sim, o famoso vai que eu preciso. Exato. Historicamente, as organizações lidavam com dados da mesma forma. Iam organizar um simples retiro de final de semana, sei lá, e o formulário pedia o CPF, o estado civil e a profissão da pessoa. Apenas por precaução. Só para ter. O problema é que, no ambiente jurídico atual, essa tralha digital acumulada sem justificativa torna-se um risco imenso. Se a garagem pegar fogo, ou seja, se houver um vazamento de dados, o estrago é infinitamente maior. Porque tinha material inflamável demais. Tinha material inflamável guardado lá sem nenhuma necessidade. Essa imagem da garagem ilustra perfeitamente o conceito de raio de explosão em um incidente de segurança. Quanto menos dados desnecessários a instituição guarda, menor é o dano potencial se as defesas falharem. O minimalismo protege tanto o indivíduo quanto a entidade. Legal. Mas aí, se nós já trancamos o acesso aos dispositivos, proibimos o Wi-Fi público, limitamos as listas de transmissão e paramos de acumular dados desnecessários, surge um novo problema logístico, né? Qual seria? Uma igreja não é um cílio isolado. É uma comunidade pública. A congregação precisa saber como o trabalho está progredindo. Relatórios precisam ser apresentados lá na frente. Ah, os relatórios, sim. Como a liderança demonstra os resultados de crescimento em uma reunião pública, sem expor as informações que, a gente acabou de trancar as 7 chaves? O guia resolve essa tensão de uma forma bem técnica.
exigindo o uso de dados estritamente anonimizados e estatísticos para qualquer apresentação pública. Só os números frios. Isso. É imperativo que nenhum nome ou detalhe que possa identificar o indivíduo seja mencionado perante a audiência. É o equivalente a observar uma imensa floresta de cima usando um drone, né? Boa analogia. Você consegue ver a taxa de crescimento, as áreas que precisam de mais água, a saúde geral ali do ecossistema. Mas a câmera do drone não tem permissão para dar um zoom na folha de uma árvore específica ou olhar pela janela da casa de um membro. Exato. E se conectarmos isso ao quadro geral, é importante traçar uma linha técnica entre dois conceitos que as pessoas costumam confundir bastante. Que são a pseudonimização e a anonimização. Explica a diferença pra gente. Bom, se você apresenta um relatório dizendo que um membro de iniciais XYZ que mora na rua tal foi batizado, você está apenas mascarando a identidade. É a pseudonimização. Isso, porque com algum esforço, alguém da congregação consegue deduzir quem é. Isso ainda carrega muito risco. O manual pede a anonimização verdadeira. Que seria como? Seria dizer, tivemos 20 novos membros batizados neste trimestre no bairro tal. Ponto. É um dado agregado puramente matemático e irreversível para a identidade de uma pessoa específica. Fica impossível fazer engenharia reversa para descobrir quem é a pessoa, né? Exatamente. Impossível. E essa preocupação com a exposição atinge o nível máximo de rigor quando o documento aborda um grupo específico da comunidade. Que são os menores de idade. O cuidado com dados de crianças e adolescentes é tratado com um peso significativamente maior. E há uma razão legal profunda para isso, sabe? Porque eles não respondem por si, certo? Exato. Menores de idade não possuem capacidade jurídica para entender a extensão do consentimento sobre o uso de suas informações. Eles são, por definição, hipervulneráveis. E como o manual operacionaliza essa proteção extra na prática? Exigindo que o acesso a qualquer registro envolvendo essa faixa etária seja estritamente bloqueado, apenas líderes ou membros que possuam uma atuação direta, comprovada e justificada com os menores é que podem ter permissões de visualização no sistema. Bloqueado por padrão para todo mundo. Isso significa aplicar o princípio do menor privilégio nas configurações do banco de dados. O secretário configura o sistema para que, por padrão, o acesso seja negado a todos, abrindo exceções apenas quando estritamente necessário para a função. Perfeito. O que nos leva para a última etapa da jornada da informação. Nós acompanhamos o dado desde o momento da coleta lá no formulário, a proteção nos sistemas, a restrição de compartilhamento no celular e o cuidado nos relatórios públicos. O ciclo de vida do dado, né? Mas toda informação tem uma vida útil. O que acontece quando um documento físico perde a validade? Ou quando aquele formulário de papel inicial já foi devidamente digitado e salvo no sistema central? Chegamos à fase de descarte. E, curiosamente, é a fase onde a maioria das grandes instituições costuma falhar de maneira catastrófica. É onde o bicho pega. E o manual da secretaria é implacável sobre o fim da linha. Ele reconhece apenas 2 métodos aprovados para destruição de documentos físicos sensíveis. Só 2? Só 2. A fragmentação mecânica ou a incineração. Eu tenho que admitir, quando eu li fragmentação mecânica e incineração, parecia que eu estava lendo um manual de operações de uma agência de inteligência, sabe? Parece cena de filme de espião. Não parece um guia para voluntários em um bairro residencial. Mas a proibição que vem a seguir explica perfeitamente essa rigidez. O texto proíbe, de forma absoluta, o descarte em lixo comum. Totalmente proibido. E especificamente proíbe o reaproveitamento de fichas como o rascunho. Nossa, e essa proibição ataca diretamente um hábito cultural fortíssimo nosso. De usar o verso da folha, né? Sim, reaproveitar o verso de uma folha impressa para fazer anotações cotidianas é visto como algo ecológico, super responsável e econômico. Mas no contexto da proteção de dados é um pesadelo absoluto. Então, o que tudo isso significa? Pensa na cadeia de eventos. O secretário imprime uma lista de presença com nomes e telefones. Aí a reunião acaba e, em vez de fragmentar a folha, ele guarda para usar o verso. Uma atitude aparentemente inofensiva. Sim.
Aí, meses depois, alguém usa o verso dessa folha para anotar a lista de compras do supermercado. Coloca a lista no bolso, vai ao mercado, faz as compras e joga o papel na lixeira da rua. O desastre está feito. A instituição acabou de exportar os dados privados de dezenas de pessoas para uma lixeira pública. O que você descreveu é a anatomia clássica de um vazamento acidental, sabe? No mundo da segurança cibernética, existe uma tática conhecida como mergulho no lixo. Atores mal intencionados literalmente reviram lixeiras de organizações em busca de documentos descartados incorretamente que contenham informações sensíveis. Tem gente que vive disso, né? Sim, a fragmentação ou a incineração são as únicas garantias de que o dado físico deixou de existir de verdade. E o guia tem um plano de contingência para isso, né? Se a igreja local não tem uma daquelas máquinas de picotar papel, ou não pode fazer a queima no local de forma segura, a instrução é empacotar o material e enviar fisicamente para a sede regional para a associação. Eles assumem essa bomba. Eles assumem a responsabilidade pelo descarte. Não existe espaço para flexibilidade nessa regra, tipo, ou destrói no padrão ou repassa para quem tem a infraestrutura. Bem categórico. Mas e no ambiente digital? Apenas arrastar o arquivo do computador para a lixeira do sistema resolve o problema? Longe disso. O manual exige que os arquivos sejam apagados do equipamento e que a lixeira do sistema seja obrigatoriamente esvaziada. O que precisamos entender sobre a exclusão digital é o conceito de remanescência de dados. Explica pra gente. Quando um usuário clica em deletar, o sistema operacional, na verdade, não destrói a informação no disco rígido. Ele apenas apaga o atalho que aponta para onde o arquivo está guardado e avisa ao computador que aquele espaço está livre para ser gravado por cima. Ah, então o dado continua lá, invisível. Continua. E é recuperável por qualquer pessoa com o software certo, né, até que outro arquivo ocupe fisicamente aquele espaço no disco. Exatamente isso. Por isso a exigência de processos completos de exclusão e da limpeza de lixeiras digitais, sabe? Garantindo que a higienização do dispositivo seja a mais completa possível. Avaliar a profundidade das orientações desse capítulo traz uma clareza impressionante sobre o momento em que a gente vive. Uma instituição baseada na fé não está se escondendo atrás de argumentos religiosos para ignorar as leis modernas. Pelo contrário. Ela está usando a própria estrutura ética cristã, tipo o cuidado com o próximo, o respeito ao indivíduo, a responsabilidade de ser um bom administrador, como justificativa para adotar as práticas técnicas mais avançadas de proteção. O rigor tecnológico virou uma demonstração de cuidado ético. Isso levanta uma questão importante, sabe? É a tradução de um princípio imaterial para um formato processual auditável. Proteger o arquivo digital é, na visão dessa organização, uma continuação direta de proteger a pessoa. E observar essa adaptação da cultura de voluntariado para um ambiente de altíssima conformidade jurídica é algo que qualquer gestor deveria estudar com atenção. E isso nos deixa com uma reflexão profunda sobre o nosso próprio comportamento fora dos portões institucionais, sabe, para quem está ouvindo a gente. Nós passamos essa imersão inteira analisando como voluntários dedicados precisam abandonar conveniências diárias, né? Mudando as regras do WhatsApp, evitando o Wi-Fi do café. Exato, parando de usar papel de rascunho, tudo para proteger registros de uma comunidade. A provocação inevitável para todos nós é: qual é o nível de intencionalidade e cuidado que estamos aplicando aos nossos próprios fluxos de informação? É uma ótima pergunta. Quando repassamos contatos, quando compartilhamos detalhes da vida de amigos naqueles grupos de família, ou quando clicamos rapidamente em aceitar todos os cookies pela pura pressa, será que estamos agindo com a mesma responsabilidade que um simples manual de secretaria exige de seus voluntários? A análise desse guia mostra que a privacidade não é apenas um botão de configuração no celular, mas é um exercício contínuo de respeito pelo outro na era digital. Fica aí a reflexão.